Eu saúdo todos aqueles que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Você começou a ver algumas imagens no início desse programa. Essas imagens, elas foram feitas na região que hoje é a Turquia, na região onde estava a cidade de Éfeso, né? Quando nos tempos bíblicos, que é um dos temas que nós temos abordado aqui dentro desta sequência chamada 7 Cartas do Apocalipse. Nós somos a Igreja Cristã Maranata, queremos dar as boas-vindas a você que nos assiste através de diversos canais, não só através de redes de televisão aberta, mas também através do sistema multicanal da Igreja Cristã Maranata. Inclusive, está aparecendo um QR Code na tela, se você quiser, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, que você vai ser redirecionado para o nosso canal no YouTube. São mais de 8.000 conteúdos que nós temos lá no YouTube, que certamente você vai ter uma experiência maravilhosa ao navegar pelo nosso canal no YouTube, tá bom? Mas vamos lá, vamos ao programa de hoje que trata sobre as 7 cartas do Apocalipse. E aqui eu já apresento os pastores que estamos no estúdio hoje para gravarmos esse programa, transmitirmos para você. O pastor Gedeu Tigueiros, presidente da Igreja Cristã Maranata, paz do Senhor. A paz do Senhor a todos e como referência hoje especial ao pastor Sérgio, né, que está aqui integrando a esse grupo, porque também ele tem um trabalho de TV, ele é o responsável pela mensagem anunciando o Evangelho Eterno. E, por certo, ele é parte dessa integração que nós estamos trazendo com relação ao Apocalipse. O envolvimento de toda a igreja nessa doutrina. Amém. E é um prazer muito grande a presença dele, dos nossos telespectadores, pastor Gilson, que chegou de viagem. Gilson. Pastor Josias. Lembrando que o Anunciando o Evangelho Eterno, o pastor Gedeu fez menção agora, é mais um dos conteúdos que nós temos dentro da nossa grade, que você também pode encontrar lá no canal da Igreja Cristã Maranata. Maravilhoso. Uma bênção, uma bênção. Muito bem. O pastor Gedeu já apresentou, né? O pastor Gilson Souza tem estado conosco aqui, o pastor Sérgio Souza, os dois Souzas que estão aqui conosco hoje. Que são pastores e que também participam dessa construção dos conteúdos aqui do nosso sistema. E todos têm vida, né, independente, particular, nenhum dos aqui não é profissional. Não é? Você pode apresentar o pastor, o grande advogado. Isso, aliás, né? é uma característica, né, pastor Gedeu da Igreja Cristã Maranata, que os pastores, eles vivem a experiência do ministério voluntário. Então, são profissionais que desenvolvem o seu trabalho profissional. O pastor Sérgio Souza é advogado, né, tem um escritório de advocacia, conceituado aqui no estado do Espírito Santo. O pastor Gilson Souza, que já deu uma contribuição notável na área industrial, né, pastor Gilson? Grandes empresas. E que hoje já está aposentado. Aposentado, não. Trabalhei muito na área de economia e contabilidade. Muito bem. Então tá aí, estão devidamente apresentados. Mas eu quero lembrar que no último programa nós deixamos uma pergunta no ar. Eu vou fazer novamente essa pergunta e pedir ao pastor Gedeu para já trazer a resposta a essa pergunta. A pergunta é a seguinte: onde nós podemos encontrar a oposição à igreja na primeira carta escrita à igreja de Éfeso? Pastor Gedeu. Antes de responder, de trazer uma clareza maior ao assunto, de pronto, toda obra do Espírito, a partir do Pentecostes, ela sofreu e vem sofrendo uma oposição. E a grande oposição, e a maior, que se estende em toda a história da igreja, é a palavra de Deus. A mensagem do Pentecostes. Então, ela sofreu, a igreja sofreu logo de pronto todo tipo de oposição. Então, nós vamos encontrar. Por quê? Então, vamos encontrar o grupo. Eu gostaria que o pastor Gilson até mencionasse no texto bíblico aí essas oposições, para deixar bem claro aqui para os irmãos. Vamos lá. Por exemplo, quando nós pegamos o livro de Apocalipse, na primeira carta que foi escrita, né, que é a carta a Éfeso, então ali nós já vemos a própria expressão do Senhor Jesus, né, relacionada àquilo que se opunha à palavra de Deus, que era a doutrina, né, que era a doutrina.
Então, por exemplo, no texto bíblico, quando o Senhor Jesus disse, tens lá aquilo que tu não pode sofrer ou suportar ou tolerar os maus, né? E aqueles que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, está no capítulo 2, versículo 2. Então, mostrando ali exatamente aquele tipo de oposição dos maus. O que eram os maus? Eram aqueles que vinham do mundo pagão, do mundo politeísta que existia e não tinham uma experiência ainda de salvação. Então, era chamado os maus crentes. E eles, inclusive, estão muito bem relacionados com a parábola do semeador, que é um assunto também que vamos tratar aqui, a conexão entre a carta à igreja de Éfeso e a parábola do semeador, que mostra exatamente que a primeira parte da semeadura foi aquela que caiu à beira do caminho. Então era aquela terra dura, que fala de incredulidade. Então eram os maus crentes. Depois, aqueles que se dizem ser apóstolos e não são. E ainda diz assim, e tu os achaste mentirosos. Quer dizer, eles dizem ser aquilo que não são. Dizem ser mestres, mas não são mestres, porque eles não ensinam a verdade. Dizem ser professores, instrutores, mas são instrutores de coisas mentirosas. E tu os achaste mentirosos, ou seja, eles pregam uma coisa, mas vivem outra. Então, isso era uma relação existente entre essas três oposições existentes dentro da igreja, do capítulo 2, verso 2 de Apocalipse, e que vão exatamente coincidir com a primeira parábola que o Senhor Jesus contou do semeador, aquela parte que cai nos pedregais, né, onde tinha terra funda, mas não tinha crescimento por causa dos pedregais, então a raiz não penetrava, né, na terra. Então, isso eram crentes mal formados, né? Crentes que não tinham ainda experiência de fortalecimento na vida espiritual. E aqueles que, naturalmente, a palavra foi semeada entre eles, mas os espinhos também cresceram, porque os espinhos falam da mentira, falam do pecado, falam daquilo que aqueles que ensinam heresias, ensinam aquilo que não é a verdade. Então, isso é exatamente as primeiras oposições com relação à palavra, à doutrina. Em Apocalipse, capítulo 1, verso 9. Nós vamos ver a palavra de João, quando foi levado para o exílio. Ele diz o seguinte, eu fui exilado por causa da palavra. Então, a luta da igreja toda foi em torno da palavra. Contra a igreja foi toda em torno da palavra. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, o Senhor Jesus também, fazendo uma colocação quando ele pega as parábolas, inclusive a primeira parábola do capítulo 13 de Mateus, que é relativa ao semeador e à semeadura. Então ele começa a mostrar a posição do homem, não foi só ali, a posição do homem em toda a história da igreja. Em toda a história da igreja. Então ele mostra que de 4, o exemplo, vamos dizer, de 1/4 apenas daqueles que acham, aqueles que disseram que tiveram experiência ou gostaram da palavra, apenas 1/4 é que permanece. A boa terra. É aquele que é a boa terra. Os outros, então ele mostra que a palavra não entrou. Ela não entrou por quê? Primeiro, ela caiu na beira do caminho. Vamos ver o que se passa. Tem pessoas que conhecem a Bíblia de cor e salteado, mas a semente, que é o Espírito Santo, que é a fé, que está na palavra, não entrou no coração. Ele é apenas uma pessoa muito culta, entende muito de Bíblia, ganha concurso até de Bíblia, mas um dia as aves do céu, o poder maligno vem, tira a semente e ele vai para o mundo. É o mundo. Então é uma opção. Então já com relação à palavra, já existe até aqueles que dizem que aceitaram uma rejeição bem acentuada. O outro, a mesma palavra, ela cai entre pedregulhos. Então é o seguinte, o homem que tem muitas, vamos dizer, pedras no caminho, ele tem ali, ele não consegue, a raiz não consegue penetrar. Então, cada um tem uma espécie, uma religião. Aqui, uma outra ali, são as pedras, né? Porque Jesus é a pedra
angular, é a pedra fundamental. Ele não se prende àquela pedra, ele fica preso a cascalhos, né? a grãos de areia. Isso está muito bem claro, inclusive nas conversas do Senhor Jesus com relação, né, as conversas com Pedro, mostrando que a respeito de que tu és Pedro, não é? Mostrando que é pedra, não é? A palavra pedra, e o que é grão de pedra, o que é areia. Fragmentos. E ele fala fragmentos, exatamente. E ele fala também, quer dizer, numa palavra que vem e entra nos espinhos. Quer dizer, existe uma parábola que é chamada parábola de Jotão. Então, Jotão, na parábola de Jotão, as aves do bosque se reuniram para eleger quem ia dominar. Então, procuraram a oliveira, não estou em condições. A videira, não. Então, diversas árvores. E o espinheiro, quer dizer, é comigo mesmo. Quem sabe, eu tenho sombra para dar, observe, coisa que o espinheiro não tem, verdade, né? E eu tenho todo o conforto que um espinheiro pode dar a qualquer pessoa. Que está no Velho Testamento. Está no Velho Testamento, e é profético. Né? Então, vejam só, a parábola de Jotão está aí, mostrando que... Então, o homem, quando a palavra, ele entrou numa vida, porque há vidas, há pessoas que recebem uma bênção, mas são espinhos. São como as flores têm, mas no fundo são os espinhos que ninguém pode chegar perto. Entendeu? Eles nunca se acomodam como igreja, nunca entram em comunhão, entende? Eles ficam sempre criando um problema lateral e arranjando problemas dentro da própria igreja, né? Então, para tirar a palavra, porque a palavra perde o efeito. Então, na luta contra a palavra, a igreja primitiva sobreviveu de que forma? Você pode ver o que nós estávamos há pouco conversando a respeito do período vamos dizer, que foi entre o ano 33 e o ano 100. O que aconteceu ali? O 33 foi... O Pentecostes praticamente não existiu, mas a igreja apostólica, ela se revelou ali. E a luta que foi travada, primeiro foi Estevão. Por quê, Estevão? Porque Estevão cumpria a palavra. Ele foi escolhido, veja, para ver o serviço na vida da igreja. Aí ele diz assim, não adiantou nada ele curar, orar pelos enfermos, levar comida, não adiantou nada. Para que ele estava em volta. Foi preso a si mesmo, foi morto, e nós vamos ver a história deles, assim, eu vejo os céus, né? A recompensa, né? Abertos e tal, sendo apedrejado, o que, de certa forma, impressionou o apóstolo Paulo. Que Paulo, assim, quando eu olho para o chão, ele se lembrava das vestes de Estevão que ele guardou ali. Então ele sentia isso. E quando ele aceitou o caminho, aceitou a Jesus, ele se recordou de tudo isso. Mas vejam só, não foi só Estevão. Aí nós tivemos Tiago, morto à espada, que era o irmão de Jesus. Você não era parente dele? O que sobrou está aqui. Mata. Porque ele conheceu a palavra de perto. Que ele era irmão de Jesus. E Jesus é a palavra. Então, depois vem Pedro. Você pregou a primeira mensagem? Cadê ele? Morte. Segundo, a Bíblia não diz isso, mas a palavra diz que ele ia morrer com a morte que havia de glorificar o Senhor. E a turma disse, inclusive, que ele morreu de cabeça para baixo, porque ele disse assim, eu não sou digno de morrer como meu mestre, pode me matar. Ele estava fugindo, né? E tem até aquela frase célebre, covardes, né? Para onde? Covardes, para onde vai? Para onde você está indo, Pedro? Ele queria fugir, mas ele disse, não, eu vou voltar, eu vou me entregar. Ele foi morto ali. E logo em seguida, Paulo, e por último, e Paulo por quê? Paulo, essencialmente Paulo. Paulo, ele pega a doutrina
da igreja e coloca no lugar. Você pega Atos capítulo 15, né? Onde no concílio de Jerusalém, o primeiro grande concílio, ele vai, inclusive ele chama a atenção de Pedro, né? Porque ele achava que Pedro estava meio judeu, né? Não, Pedro, você tem que... Aqui é cristianismo, Pedro, não tem nada a ver com judaísmo. Você aí ele vai mais adiante, escrevendo aos Gálatas, ele mostra que aqueles judeus que haviam se convertido queriam guardar isso, não come aquilo, lá da Galácia. Estranho que vocês começaram no espírito e estão terminando na carne. Então vejam só, mas olha aqui, e a perseguição, a igreja apostólica foi do tempo de... Domiciano. Aí veio Domiciano. No tempo de João. E essa perseguição não consta nas 10 ondas de perseguição e caiu na igreja de Esmirna. Mas a igreja de Esmirna, ela começa em Estevão, porque ela é profética. Ela não tem um tempo determinado. Começa no ano tal, termina... Não! A partir da perseguição, ela vai até o ano 300, né? 300, né? E 313, por aí assim. Mas, por último, é João. E eu fui para a ilha de Patmos... Por causa da palavra. Por causa da palavra. Meus irmãos, que coisa extraordinária. E é por isso que nós estamos nessa luta toda, porque nós sabemos que o momento agora é esse. Ou é a palavra do Senhor revelada, Amém. O Espírito de profecia, ou não é nada. Então, esse cristianismo, ele pode ter várias facetas, mas para nós o que importa é a operação do Espírito Santo nessa hora. Vamos chegar lá nas cartas. Temos muito para falar. Muito para falar. Muito para falar. E eu não quero tomar... queria ouvir o pastor Sérgio, que tem muita coisa. Alguns fatos a mais. Até antes de Estevão, Sim. Logo depois do Pentecostes, o coxo foi curado à porta do templo. Sim. Pedro e João foram detidos. Foram presos. Não é? Eles foram detidos e foi dada a seguinte palavra pelas autoridades: parem de falar no nome de Jesus. Porque curava. Isso aí. Veio a ameaça. Livrava, Porque qual era o objetivo? Interromper a propagação da palavra, do anúncio da salvação, que Jesus havia ressuscitado. A ressurreição. Isso que o mundo perdeu. Isso aí. E Ele qual não foi sabe. E a resposta deles? Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Paulo também chegou, disseram para ele: olha, o dono dessa cinta aqui vai ser preso, vai ser morto. Não pode, eu estou pronto até a morrer em nome do Senhor. Ou seja, esse era o período, pastor Gedeu, da construção da palavra. E todo o propósito do mal era não permitir que a palavra fosse construída. Interessante é que na primeira carta você vai observar a perseguição. Na segunda, era morte. Vamos matar todo mundo. Entendeu? Mata todo mundo. Né? Eu quero pedir para colocar no ar aqui aquele gráfico que apresenta as 7 cartas do Apocalipse, as 7 cartas escritas às igrejas ali, né, que estão registradas no livro do Apocalipse, e que também compõem a associação entre essas 7 cartas e as operações do Espírito do Senhor. Você está vendo aí agora, está na sua tela, as operações do Espírito do Senhor, que estão no livro de Isaías, do profeta Isaías, e também as parábolas. Por que nós estamos colocando isso aí agora? É para você perceber o que nós estamos falando aqui. Nós estamos na primeira ainda, Éfeso. Tá? Então você vê aí a carta à igreja de Éfeso, o texto, Apocalipse 2, 1 a 7, o Espírito do Senhor, Mateus 13, 1 a 8, que é a parábola do semeador, que já foi feita menção dessa parábola aqui. E isso te dá noção do alcance, da dinâmica que nós estaremos trabalhando. Já estamos, né, desde a primeira edição do programa, e continuaremos trabalhando ao longo desse ano, e você é nosso convidado todo sábado a participar conosco aqui pela TV aberta ou através, como nós falamos antes, dos nossos diversos canais, tá certo? Então estamos ainda aí na primeira carta, que é a carta da igreja de Éfeso, e relembrando aqui a oposição feita à palavra, que foi já tratado aqui, falado aqui, o que é a oposição à palavra. Aliás, eu quero também fazer uma recomendação para você que está nos assistindo.
Se você tem uma Bíblia, pode ser a Bíblia impressa, ou eventualmente você tem no celular, tá? Se não tiver, você pode baixar, tem diversos. Tenha na sua mão, ou tenha à mão, uma Bíblia, para acompanhar aquilo que nós estamos falando. Às vezes a gente cita um texto, uma coisa assim, você tem lá, vai lá, confere, e isso é muito interessante. Mas eu queria passar, pastor Gilson, dentro desse contexto que nós temos abordado aqui, que lição que a gente tira hoje para nós, como igreja? Bom, com relação à carta a Éfeso, né, que é a primeira carta, existe uma lição notável, é que o Senhor Jesus, quando escreve a carta a Éfeso, ele faz questão de falar ali para uma igreja que o trabalho dessa igreja foi um trabalho aceitável. A palavra Éfeso, aliás, significa aceitável, agradável, porque foi uma igreja que ela semeou a semente, ela plantou ali no coração das pessoas, ela evangelizou, ela enfrentou toda a sorte de oposições na época, seja a oposição das ideias dos filósofos gregos, do helenismo, seja a oposição do sistema forense de leis dos romanos, para dizer que a lei de Jesus é a justificação pela fé, o culpado não vai morrer porque ele creu no inocente e ele foi justificado pela fé, e até mesmo as religiões politeístas, né? Todos os povos eram politeístas, o paganismo, então todas essas oposições, a igreja ali venceu, ela foi vencedora. E até mesmo o Senhor Jesus, ao terminar a carta à igreja de Éfeso, ele faz ali uma recomendação seguinte: ao que vencer, né, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Ou seja, aquele que realmente ali ele pôde ser o vencedor naquele período, que eu até gostaria de fazer uma menção também, o Josias, é que nós estamos falando numa sequência histórica de homens que deram suas vidas em função do testemunho da palavra. Falamos de Estevão, de Tiago, de Pedro, de Paulo, mas quando chega o período de João, já é quase o final do século, porque quem enviou João para o exílio na ilha de Patmos foi o imperador Domiciano. E Domiciano, ele governou do ano 81 ao ano 96. Foi nesse período que João foi enviado para a ilha de Patmos, e o envio de João para a ilha de Patmos era para ele morrer lá. Porque todas as pessoas que eram enviadas para a ilha de Patmos, que era uma ilha essencialmente inóspita, era um lugar deserto, não tinha como sobreviver ali, nem água potável não tem. Aliás, nós estivemos lá e pudemos constatar que até hoje não existe água potável em Patmos. O abastecimento vem por navio. Então, isso mostra o seguinte, que era para ele morrer pela palavra. Por isso é que no capítulo 1, verso 9, ele falando dele próprio, ele diz exatamente esse aspecto, quando ele diz assim: eu, João, né, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra e pelo testemunho de Jesus Cristo. Maravilhoso isso. Mas eu queria fazer uma observação, é que nós temos ali, no painel, nós temos primeiro Éfeso com aqueles 7 castiçais de ouro, para dizer o seguinte: é o título glorioso do Senhor Jesus. Então, ele está no meio das 7 igrejas. O período histórico, apostólico, profético, é toda a história da igreja. Então, ele estava presente. No segundo, logo abaixo, a parábola, porque vai confirmar a luta, né? O propósito de Deus com o homem e a rejeição do homem ao propósito dele, e também a aceitação. Aqueles que aceitaram a boa terra e tudo isso, e os frutos que foram produzidos. Mas o Espírito do Senhor, ali, que é interessante, quando você diz, os 7 Espíritos de Deus. E aí começa, o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor fazia parte dos 7 Espíritos. Não, o Espírito do Senhor é e cada designação ali, é uma designação profética, uma ênfase para cada período da igreja. Então, a ênfase para aquele primeiro período da igreja foi a operação dos 7 Espíritos do Senhor. Agora, com relação à palavra, o que isso quer dizer? Então, os 7 Espíritos, primeiro, a doutrina. Então, assim, o Senhor, quando reconhece a igreja, você citou aí o texto do reconhecimento do Senhor com relação à igreja, né? As suas, né? Como aceitável, né? A igreja, Éfeso, a palavra quer dizer aceitável. O Senhor aceitou o trabalho dessa igreja
pentecostal, dessa igreja apostólica, né? Então, nós já vimos os homens que pontearam nisso, não foram somente aqueles, mas outros passaram, outros mártires, né? Viveram aquele, mas biblicamente nós temos uma história daqueles homens, né? Estevão, Tiago, João, né? Tiago, Pedro, Paulo e, por último, João. Mas vamos lá. Os 7 Espíritos do Senhor, por quê? Porque todas as ênfases da operação do Espírito Santo estava com os apóstolos. A palavra apóstolo está relacionada com a ênfase que o Espírito Santo deu àqueles que eram os apóstolos. Então, eles profetizavam, Deus operava curas por intermédio deles, as mensagens, mas principalmente a doutrina. Aí você vai encontrar as cartas diversas, né? Paulo, então, foi mestre nas cartas, não é? Porque a igreja estava em luta contra a palavra, aí o Senhor dava uma revelação, a vitória da igreja era a doutrina. A doutrina sobrepujava toda a operação que era contrária à igreja. E isso custava caro para os apóstolos. Mas, ao mesmo tempo, voltando aqui, os 7 Espíritos de Deus, quer dizer, todas as ênfases estavam na igreja primitiva, porque era a igreja que ia sair. Não quer dizer que dons espirituais não foram, não. Aquilo era parte e continuaria sendo parte da igreja. A operação do Espírito Santo não mudou nada, mas a ênfase ali, mas principalmente por causa da doutrina. Então, a doutrina dos apóstolos, então, ela estava em função da operação dos 7 Espíritos de Deus. Então, o Espírito de sabedoria, então, pode ser lido lá embaixo, o Espírito de temor, Espírito inteligência, de conselho, fortaleza, né? Então, todos esses Espíritos, em cada época, havia uma ênfase. Não é que as outras operações não existiam. Então, você vai ver em cada carta, você vai ver as 7 operações, em cada carta. Agora, na primeira, você vai ver... A ênfase maior. A ênfase é tudo. Toda a operação, o Espírito Santo todo. E lá adiante, quando você vai ver os 7 lá em Sardis, quando a igreja agora vai se recuperar para chegar ao seu final, outra vez 7, fala sobre os 7 Espíritos de Deus, as 7 operações do Espírito Santo. Isso é uma maravilha, não é? Bom, infelizmente nosso tempo acabou. Não é possível. Nosso tempo acabou. E, pastor Gideuti, o pessoal gostou muito de ter deixado uma pergunta para a semana que vem. Então vou fazer outra pergunta agora para o senhor responder na semana que vem. Não, a pergunta é a seguinte: qualquer escritor daqueles que são relacionados na palavra, sobretudo no Novo Testamento, poderia ter escrito o livro de Apocalipse? Sim, não e por quê? Mas fica para a próxima semana. Fica para a próxima semana. Pronto. Muito bem. Eu me despeço de todos com a paz do Senhor. E nós também. Amém. E despeço de você também que nos assiste. Convido a continuar acompanhando a programação da Igreja Cristã Maranata e a visitar uma das nossas igrejas, né? Através do link que está aparecendo aí na tela, você pode encontrar a Igreja Cristã Maranata mais perto da sua casa. Deus abençoe, tenha uma ótima semana. A paz do Senhor Jesus.